blindagem patrimonial, a depender da interpretação que se dá a este termo, é extremamente equivocado na medida em que não existe, né, em nenhum planejamento um bem que seja impenetrável, tá? Muito se usa esse termo, né, para tentar vender algo, né, ou às vezes por falta de conhecimento, mas mesmo trabalhando com planejamento, fazendo uma holding, isso não significa que aquele bem será impenetrável, tá? Que nunca, em hipótese alguma, uma execução alcançará aquele bem. Isso não existe, tá? Aliás, no direito brasileiro não existe, e para além do direito brasileiro, que são os entendimentos, né, da justiça, entendimentos jurisprudenciais, que acabam por vezes, muitas vezes, inclusive na área trabalhista, no juízo trabalhista, atropelando inclusive a lei para poder penhorar aquele bem, para pagar aquele credor, que é um trabalhador, porque ele tem crédito e o crédito dele é considerado de caráter alimentar, e acaba acontecendo esses reveses, tá? No entanto, é errado, tá? Na mesma proporção dizer que a holding familiar não oferece uma proteção. Por quê? Porque se compararmos quem não tem uma holding familiar com quem tem uma holding familiar, a proteção estabelecida, né, naqueles bens é extremamente maior para aquele que tem esse planejamento, tá? Para aquele que tem a holding familiar. Bom, para a gente entender, eu vou citar um exemplo para você. Olha, imagine só que eu fiz a minha holding, constituí lá a minha holding, eu tenho um imóvel. Eu vou integralizar o capital daquela holding com esse imóvel. Quem passa a ser dono do imóvel, tá? É a holding, não sou mais eu. O que eu tenho daquela holding são as cotas sociais. Logo, eu sou dono da empresa, que é dona do meu imóvel, mas diretamente meu, aquele imóvel já não é mais, tá? Mas o que eu faço? Ato contínuo, a constituição da holding e a integralização daquele bem. Eu dou as minhas cotas sociais para o meu herdeiro. Então, nem as cotas são minhas mais. Eu não tenho mais nada. Mas tenha calma, porque existe todo o planejamento, tá, feito com o intuito de deixar comigo o poder absoluto sobre tudo, para desfazer esse planejamento, bem como para eu, por exemplo, alienar, dispor de qualquer bem sem necessidade da anuência de filho, de nora, né? Se for filha de genro, enfim, sem necessidade nenhuma. Então imagine o seguinte, veio uma execução sobre mim, eu não tenho nada, vai acontecer a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então o juiz vai pesquisar e vai ver que eu abri uma holding. Falou, opa, vou lá naquela holding. Quando chega na holding, aquele imóvel não é mais meu, é da holding. Mas ele vai fazer o quê? Eu vou penhorar as cotas, porque as cotas dará direito sobre aquele imóvel. Só que quando vai penhorar as cotas, já não são mais minhas também. É do meu filho, da minha filha, porque eu já doei, já fiz esse planejamento. Então não há o que penhorar ali. O que acontece? A execução veio sobre mim e eu não tenho mais bens ali para ser penhorado. Mas vamos pensar o inverso. E se a execução vier sobre o filho? Porque ele é o proprietário das cotas, certo? Bom, neste caso específico, quando é feita a doação, é gravado ali uma cláusula de impenhorabilidade. E os juízes e os tribunais, todos eles respeitam essa cláusula de impenhorabilidade. Então, quando vier a execução no filho, e ele não tem ali mais valor econômico, não tem dinheiro para pagar aquela ação, e vier sobre as cotas dele da holding, vai se deparar com uma barreira chamada cláusula de impenhorabilidade. E não vai penhorar aquele bem. Pode acontecer? Sim, mas eu não vejo um caminho jurídico para isso, tá?
aí seria algo que extrapola, no meu ponto de vista, o direito, né? A lei. Então, esse planejamento é extremamente eficiente desde que não tenha a mácula da fraude. Então, se eu tenho uma dívida, estou sendo executado e eu resolvo fazer essa hold rapidinho para esconder aquele bem, isso não, isso é uma fraude, isso vai gerar uma mácula no planejamento patrimonial da família e isso sim será um portal de entrada para a execução alcançar aqueles bens. Então, o que eu quero? Eu quero informar, tá, as pessoas sobre isso. Porque muitos me procuram depois que a dívida já está constituída, já está em fase de execução. E nesse caso não tem muito o que fazer. Por quê? Porque se fizermos a holding neste momento, vai ser caracterizada a fraude. Pode ser que não, pode ser que não, mas a chance é muito grande. Então, por isso, olha, eu conheço a cura, mas as pessoas sequer conhecem a doença. Então, por isso, eu quero informar e falar sobre holding familiar e falar sobre planejamento patrimonial da família, porque isso gera muito problema dentro do ambiente familiar, tá? Tanto vindo de fora quanto a cisão que acontece ali entre os próprios familiares. E o meu objetivo é proteger quem? Os bens? É proteger o dinheiro, o patrimônio? Não. Meu objetivo principal é proteger as famílias.